Olá, excepcionalmente hoje estaremos reapresentando uma entrevista que fizemos com o casal Mauro Vieira e Terezinha Vieira, do supermercado Pague Pouco. Essa entrevista a gente apresentou em dezembro de 2023. A gente vai estar reapresentando agora para vocês. E na sexta-feira a gente vai estar falando aí da história das charqueadas aqui de Bambuí. Eu espero vocês. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. O meu boa noite a todos os seguidores do Grupo Biografias Bambuiense no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso perfil no Instagram. Os nossos entrevistados de hoje é o casal Mauro Vieira e Maria Terezinha Bruno Vieira. Não é isso, Terezinha? Vamos começar aqui. Boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o casal Amauri Joaquim Vieira e Maria Terezinha Bruno Vieira completou nesse ano 50 anos de casamento, bodas de ouro. Eles têm 4 filhos, são sócios proprietários do Smart Pague Pouco, que agora em dezembro completou 30 anos lá naquelas novas instalações. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui com o Mauro. Mauro, você me disse que gostaria de fazer primeiro um agradecimento, fica à vontade. Pois é, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse... Eu me considero que, assim, nós fomos realizados, sabe? A gente começou muito pequenininho e Deus nos abençoou com a ajuda de todos os bambuienses, sabe? Da minha família. Eu me considero, assim, um cara vitorioso. E realmente é, né, Mauro? A gente vai falar disso agora. Eu gostaria, antes de você falar do Pague Pouco, como que foi o seu começo? O que você fez antes de virar um comerciante? Olha, Lindomar, eu comecei muito novo. Meu pai mudou para Anápolis, a gente morou lá um ano e pouco. Tinha um bar, sabe bom? Esse bar, tem muitas pessoas de Bambuí que via gente no bar. Esse bar praticamente não fechava, sabe? Eu era molecote, mas já agarrava naquele tempo, sabe bom? Então é o seguinte... Era eu e o Antônio, e o Evangelista e o Eli, meu irmão. Sabe? Cada hora tinha 2 no bar. E esse bar, assim, muito difícil, sabe? Bom, nesse período, o meu pai desentendeu com a minha mãe, acabou nos abandonando lá, sabe? Bom? Então a gente veio, depois de um certo tempo, ir embora para Bambuí. E em Bambuí, eu fiquei aqui uns tempos também, aí apareceu uma oportunidade para mim ir para São Paulo. Você imagina, sair de Bambuí, não conhecia nem Belo Horizonte. Fui para São Paulo, lá que eu cheguei lá, eu falei, nunca mais eu volto para Bambuí, eu estou morto nesse lugar aqui. Aquele movimento, uma loucura de, sabe? Mas eu falei assim, gente do céu. Mas aí Deus me iluminou, sacou? Fui devagarzinho, trabalhava numa fábrica de peça para carro, num bairro lá de São Paulo. E perto desse bairro, eu vou te contar a história, como que eu comecei coisa para comércio. Tinha um campo de futebol, e eu não trabalhava sábado nem domingo. E eu ia para esse campo de futebol e um dia eu vi lá, gente, mas aqui não tem nem água para o pessoal beber. Aí eu tive a ideia, e no outro final de semana, eu fui na feira, comprei uma caixa de laranja e 2 melancias bem grandes, e barra de gelo, tá bom? Então eu cortava aquela melancia e punha as talhas e na barra de gelo. Dava uma viradinha, mas foi o maior sucesso, tá bom? Todo sábado e domingo eu estava lá. Eu, nesse intervalo que eu ia no sábado e domingo, eu estava ganhando muito mais dinheiro que no meu mês de serviço, entendeu? Então, aí despertou. Falei assim, olha, gente, eu que não tenho estudo direito, o negócio é mexer com um comérciozinho. E depois disso, Indiomar, meu cunhado faleceu, o Joãozinho Terto, e a Elani, viúva muito nova, falou assim, só vocês virem para cá. Aí, Indiomar, a gente veio para Bambuí e o negócio foi muito difícil, porque o que ia fazer em Bambuí? Naquele tempo, você imagina
50 anos atrás, 60 anos. Não tinha opção de emprego, não tinha nada. Aí eu falei, olha, gente, vamos abrir uma venda, um comérciozinho. Aí o Eli Alani topou. Falei assim, não, aí, você acha que dá certo? Falei, vamos tentar, se não der certo. Passa para outro. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, alugamos aqui a esquina onde é do Colégio Antero Torres, um cômodo pequenininho, sabe como? Uma prateleira de uma tábua só, e pusemos tipo venda mesmo. Minha mãe, inclusive, fazia sanduíche para a gente vender de manhã cedo. Tinha uns alunos do colégio, sabe? E nesse período, isso eu lembro direitinho, era mais ou menos no mês de setembro, alugamos até dezembro esse cômodo. E o negócio foi tão bom, estava vendendo tanto pelo pouquinho que a gente tinha, que o dono do cômodo, em janeiro, queria dobrar o aluguel. Eu falei, gente, mas isso não tem condições. Não existe, né? Não existe. Aí, a Lani tinha ficado de herança aqui, uma garagem aqui de mexer com cata de café, é um cômodo mesmo. Eu disse, gente, daqui para ali não vai dar diferença. Pertinho. Exatamente. Aí, sabe, mudamos para essa garagem e Deus nos abençoou e foi, sabe, de vento em popa, sabe como assim? Depois virou o armazém, né? Inclusive, John, eu esqueci de falar, nesse armazém lá, eu cheguei por litro de óleo vazio na prateleira e não tinha mercadoria, assim, entendeu? Para simular que tinha mais mercadoria. Dá a impressão que era bem, exatamente, tinha um estoque bom. E sabe assim, foi um sucesso. E depois de bastante tempo, isso aí, ó, deve ter depois de uns 5, 6 anos, compramos um cômodo na praça que era do Banco do Brasil, e eu falei, gente, vamos pôr o comércio lá? Ele disse, Maurão, você dá com a cabeça. Eu disse, vamos tentar. E naquela ideia, mas nem formiga existia supermercado. Pode confirmar. Foi o primeiro da região. Primeiro da região. Eu falei assim, mas isso não tem jeito, Bambuí só vende fiado. Eu falei assim, olha, gente, é o seguinte, eu quero 3 meses. Dentro de 3 meses o negócio não funcionar, voltamos a abrir caderneta, tranquilo. A mercadoria vai estar lá, porque não vendeu, né? E aí aconteceu, como esse supermercadinho, mas foi o maior sucesso. Não existia. A pessoa chegava lá, pegava a mercadoria dela, ia no carro. Sabe, mas assim, foi uma inovação. Uma inovação, assim. Eu enxerguei aqui em São Paulo. Eu vi, eu fui meio louco mesmo, porque Bambuí era só caderneta naquele período. Né? E aí você começou lá na praça e atualmente está no local agora que completou 30 anos. Começamos na praça e depois mudamos para aquele outro cômodo ali, aquele lote do Sr. Rômulo ali, onde é a Multi hoje, sabe bom? Ah, o Crediban foi depois. Ali foi para ali e depois nós foi construir o cômodo do coisa e graças a Deus, eu tenho uma passagem que eu não esqueço. O Dalmo Torres, muito meu amigo, um dia eu levei lá na construção. Eu disse, Mauro, você está louco. A construção não tem jeito de ser melhor. Agora eu quero ver como é que você vai pôr mercadoria nisso. Onde você vai arrumar mercadoria para pôr aqui? Um cômodo muito grande. Muito né? grande. Ela é mais de 2.000 metros. Né? Para quem saiu de um armazenzinho pequeno, eu disse, olha, Dalmo, isso aí com o tempo. E passou uns 10, 20 anos que a gente estava no mercado, um dia o Dalmo chega no PagPovo e disse, Dalmo, vem cá. Ele viu e disse, não, mas esse mercado não tem. Aí eu levei ele no depósito. Aí ele falou assim, mas não é possível. Pois é, Dalmo. Com Deus, tudo dá certo. E com trabalho, né, Mauro? Muito trabalho. A gente tem que fazer a parte, né? Vamos bater um papo agora então com a Tereza. A Tereza, você foi professora, lecionou por 3 anos. Onde que você se formou e onde você trabalhou como professora? Não foi em Bambuí, né? Não, eu comecei em Bambuí. Fiz até a primeira série no Domicília Torres. Depois eu fui para Lafayette. Eu tinha um irmão que morava lá, o Gessner, era até médico, e a gente se inspirava muito nos irmãos mais velhos. Aí fui morar com ele, gostei, fiquei lá durante 7 anos. Aí fiz o colegial normal. Em qual cidade? Conselheiro Lafayette. Depois que eu terminei o colegial normal, eu fui dar aula em Capela Nova. Dei aula lá durante 3 meses. Lá tinha vaga, então... Capela Nova é uma cidade lá perto de... pertinho de Conselheiro Lafayette, perto de Carandaí. Depois, meu irmão me convidou, o outro irmão convidou para ir para Belo Horizonte, o eu fui morar com ele também. Aí fui lecionar em Belo Horizonte. Fiquei lá durante 1 ano e meio. Nesse período eu conheci o Mauro. Aí o Mauro quis que eu voltasse para Bambuí. Eu voltei e fui lecionar no Cineia. Dei aula lá durante 1 ano e pouco.
E casamos, ele não quis que eu voltasse mais a lecionar, aí eu fui ajudar no comércio e estou até hoje. Bambuí perdeu uma professora e ganhou um excelente comerciante, né? Gosto muito do comércio, sabe? E seu pai, o Zé Bruno da Cunha, ele foi vereador, ele foi vice-prefeito e prefeito por 90 dias. Ele substituiu o José Augusto Chaves. E por que depois que seu pai foi político, ninguém da família se aventurou aí, né, em candidatar a algum cargo, Tereza? Realmente, meu pai gostava muito de política, mas nenhum filho quis segui-lo. Eu acho que foi porque os meus irmãos mais velhos todos saíram para estudar fora, e quando ele candidatou, eles já estavam fora, então Perdeu o contato. Perdeu o contato, não teve interesse. Não voltou a morar em Bambuí, né? Eu acho que foi esse fato. A gente passou aí por um período muito difícil, né? 3 anos, essa Covid-19. Ela trouxe aí para todos nós muita dificuldade, né? Principalmente para as pessoas idosas, os mais idosos. Eu gostaria de saber de vocês dois. Primeiro eu quero saber do Mauro. Como que foi? Como que vocês conseguiram vencer essa fase difícil lá na empresa? Um lugar onde um lugar de muita aglomeração, Mauro. Como é que foi esse período lá? Olha, Lindomar, nesse período, nós agradecemos muito nossos filhos. Eles tirou a gente do comércio. Bom, eu nunca tinha ficado uma semana na nossa roça. Aí eles levou a gente para a roça. Eu fiquei lá 2 anos e meio. Eu vim em Bambuí 3 vezes. Eles não deixava nem o pessoal ir lá me ver. Com tanto medo. Eu tinha um problemazinho do pulmão. Então eles tiveram maior cuidado comigo, sabe? Então a gente vivia lá. Assim, a minha sorte, que tinha o Euler, que é irmão da Terezinha, vizinho, todo dia ele ia lá dar um apoio pra gente, sabe? Então a nossa sorte foi essa, sabe? Então foi um período que eu falei, gente, eu não consigo ficar aqui. E o dia que eu vim embora para Bambuí, eu já vim com pesar. Eu já estava gostando bem de ficar à toa. E você, Tereza, como é que foi lá? Os seus filhos assumiu o comando, vocês foram para a fazenda, mas de longe acompanhando o que estava acontecendo. E como é que foi esse período lá? Eu nunca esperava de passar esse tempo na fazenda. Eu achei bem bom, gostei de bastante. Cuidava muito das plantas. Inclusive, a Elani ficou lá conosco, mas o Geraldo, durante 5 meses. Depois ela veio embora para ajudar o Olívio na política. Sabe? Mas foi muito bom. Conseguiram vencer, como venceu, né? Algumas dificuldades, né? Incompreensões, às vezes, das pessoas, né? De limitar o número de pessoas, mas tiraram de letra, deu tudo certo. Com certeza, porque os meninos ficaram tomando conta e graças a Deus, naquela época, ninguém pegou Covid, aí a gente ficava despreocupado, né? Graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certo, né? Tereza, antes da pandemia, você teve um problema sério de saúde, um problema grave. Você se considera uma sobrevivente? Ficou alguma sequela desse problema seu, Tereza? Com certeza. Eu quebrei a perna, peguei uma bactéria, a mais forte que existe, e eu fiquei 1 ano tratando dessa perna, mas graças a Deus, eu acho que foi Deus, as orações de muita gente que rezou para mim, minha família me deu muito apoio, a Graça, minha irmã, ficou do meu lado o tempo todo, então eu me considero vencedora mesmo, graças a Deus. Foi um problema sério. Você teve internado em Belo Horizonte, não foi? Tive. Sofri bastante, mas tive muita paciência. Deus me ajudou muito, porque paciência eu tive demais. E graças a Deus, sequela foi só a cicatriz que ficou, mas já fez agora, dia 4 de dezembro, 14 anos. E você consegue andar normal, não teve problema? Graças a Deus, não. Foi Deus que abençoou mesmo. Vamos voltar aqui com o Mauro. No dia 4 de dezembro, Mauro, de 93, há 30 anos, a sede atual do Pague Pouco foi inaugurada. Eu estava lá como repórter da Rádio Cidade e eu te entrevistei. Você lembra da entrevista? O que foi que nós falamos? Lembro, senhor. Inclusive, eu estava tão nervoso aquele dia que eu conversei com você assim, no máximo uns 3 minutos. Uma pergunta que eu não esqueço é que você falou assim, Mauro, por que você resolveu fazer isso aqui em Bambuí? Eu falei assim, Lindomar, tudo que a gente tem foi ganhado em Bambuí.
Então, assim... Está reinvestindo. Exatamente. Assim, olha, e a gente adora Bambuí. E graças a Deus, sabe assim, eu acho que para nós foi o maior sucesso. E para Bambuí também não deixou de não ser bom, sabe, Lindomar? Naquele período, chegava gente de Vinópolis, aqui em Bambuí, viajante. Eu falei, Mauro, vai ser um supermercado, pelo tamanho da cidade, tá maravilhoso. Tá bom, sabe? Então aquilo, assim, foi muito bom, sabe, Lindomar? Então, assim, eu não arrependo hora nenhuma, sabe, de ter... Sabe assim, eu adoro Bambuí. Tudo que a gente tem, ganhou em Bambuí. Então tem que... E investe aqui também. Exatamente. E foi uma obra arrojada, um prédio enorme, né, Mauro? Não só o térreo, mas também a parte de cima. E que realmente revolucionou o comércio daqui de Bambuí. Exatamente, Lindomar. E a verdade, Lindomar, assim, foi Deus mesmo. Porque a gente não tinha reserva nenhuma, sabe? Teve um período que eu tinha lá mais de 30 pessoas trabalhando na obra. E o mercado, naquela época, vendia muito pouco, você entendeu? Uhum. E assim, mas Deus abençoou, que vencemos, assim, foi demorando. O dia que a gente acabou a construção, eu estava devendo, não tem vergonha de falar, estava devendo $25 mil. E a irmã da Terezinha, Aparecida do João Bosco, emprestou isso para a gente, não pediu um documento, não assinou nada que estava devendo para ela, sabe? Bacana, muita confiança, né? Muita confiança, sabe? Como eu falei assim, olha, você vai pagar o dia que você puder. Bacana. E não cobrou juros. Claro que eu paguei os $25 mil, sobe um pouquinho, mas então eu não esqueço o que ela fez, sabe? Foi uma ajuda... Uma ajuda violenta. Teve aquele período, você trabalhava no banco, você sabe, o juro disparou, estava uma loucura. Época de inflação alta, né? Exatamente. Então, assim, graças a Deus, tudo deu certo. Deus abençoou, né? Deu tudo certo. Mauro, vamos falar então agora um pouquinho de futebol. Você é atleticano. Quando o Atlético perde alguma partida ou um título, alguns cruzeirenses vão lá te amolar. Qual é o cruzeirense ou quais são os cruzeirenses mais chatos e por que você acha que eles vão lá te amolar, Mauro? É porque eles sabem que eu sou muito atleticano, gosto demais, né? Mas hoje eu concordo. Se não tivesse o Cruzeiro para amolar, a gente tinha nem tanto gosto, né? É verdade. A rivalidade é importante. Exatamente. Né? Então eu vou te explicar. Os 3 cruzeirenses mais chatos, que já fez raiva demais... Tobias, Fernando Padeiro e Onofre da Lola. Esses 3. Nossa Senhora, são terríveis. Mas você já fez raiva neles também. Ah, com certeza. E vou te contar a história, que quando eu comecei a torcer, né, meus meninos tudo pequenininho, e eles iam naquele entusiasmo, eu disse, olha gente, aqui em Minas eu vou dar 2 opções. Aqui vocês podem escolher, é um ou outro. Assim, pensaram que era, eu ia falar Atlético e Cruzeiro, né? Eu falei, não, aqui vocês podem torcer pro Atlético ou pro Galo. E graças a Deus, 4 atleticanos em casa. Ninguém mudou de... Não mudou não. Você conseguiu segurar? Consegui segurar a barra dos 4. Ô Mauro, e hoje então tem aí a rodada final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai ganhar do Palmeiras, mas mesmo assim o Atlético precisa fazer 8-0 na Bahia. Você, como todo atleticano, tem aquele jargão, né? Eu acredito, né? E você acredita? Eu acredito que vai ganhar do Bahia, mas de 8-0 não tem sem chance, né, Leomar? É muito difícil. Com certeza. Né? Ainda não teve, né? Um placar de 8-0, né? Não, o campeonato já foi. Mas só ficar de vice já está de bom tamanho. Já está bom. Né? É mais do que merecido. E a Tereza, você torce para qual time, Tereza? Atlético, né? Tem que ser, a família toda. Tem que ser, senão não dava certo, né? 50 anos de casado, se você fosse cruzeirense, o pau quebrava. Aqui são todos atleticanos. Bacana. Mauro, mais alguma coisa? Eu quero falar sobre a Tereza, foi meu stay, sabe como? Assim, a vida, 50 anos, gente, de casamento não é brincadeira. E o nosso casamento, eu considero perfeito, sabe como? Não vou falar que não teve uma rusga, mas graças a Deus, assim, eu voltaria... Eu não queria conhecer outra mulher na minha vida, não ser Terezinha. Não, graças a Deus. E eu, Lindomar, não posso deixar de falar dos meus filhos, sabe como? Assim, é claro. Graças a Deus. Assim, a Juliana teve um período mais difícil. Ela sabe disso que teve, mas Deus abençoou e com muita reza, sabe, Lindomar? Eu rezo um terço há mais de 40 anos, todo dia. Bacana. Tem dia que eu rezo 2, sabe como? Então, eu tenho a maior fé em Deus e com as orações... Sabe, eu acho que Deus iluminou. É claro, então, meus filhos, Lindomar, eu só tenho que agradecer. Eu não posso esquecer também de agradecer a Ilani, minha irmã, que no período que a gente começou,
Ela que foi o stay, sabe bom? Ela que tinha um nome. Se eu fosse para comprar, igual nós compramos para pagar com 90 dias depois, ninguém ia me vender, ué. Quem que era o Mauro? Não tinha. Não tinha. Cair morto. Então, mas graças a Deus, assim, foi... Lindomar, te falar um negócio. Nós teve uma sociedade, não posso esquecer de falar também no Eli. O Eli, meu irmão, era eu, Elani e o Eli. O Eli, Lindomar, depois que a gente foi melhorando um pouquinho, ele ia na lagoa, ele era motorista, nós tínhamos um caminhãozinho, ele ia na lagoa buscar açúcar, chegava aqui altas horas, e naquele período tinha só guiado por Deus, entendeu? Então, ele me chamava, ele descarregava. Não era muita não, trazia 50 sacos de açúcar, sabe? E o Eli foi um guerreiro também, porque no período que meu pai abandonou minha mãe, ele já era mais velho, que uns 3 anos. Então ele agarrou de servente, no sábado, Lindomar, ele chegava, recebia o ordenadinho de servente, chegava com a cesta básica lá em casa direto, sabe? Então é um cara que a gente não pode esquecer. Claro. E eu tenho que agradecer, sabe, Lindomar, também, toda a minha família. Eu, graças a Deus, assim, a minha família é da Terezinha, sabe, que a gente deu certo, foi um casamento perfeito, eu e ela e a família também, graças a Deus. Né? Então, assim, eu só tenho que agradecer, porque eu emocionei agora, sabe? Mas é o seguinte, vou pensar aqui. Eu vou perguntar a Tereza, como é que chama os seus filhos? O Mauro ainda não falou aqui. A mais velha é a Renata. A Renata faz o que na vida? A Renata fez letras e fez enfermagem também, mas hoje ela trabalha com o marido dela, que é médico, então ela ajuda. O Mauro Henrique é juiz federal, está morando agora hoje em Uberaba. A Juliana fez administração de empresas, trabalha conosco lá no supermercado. E o Luiz Otávio fez engenharia e telecomunicações, também trabalha no supermercado conosco. Eu achei bom porque vai dar continuidade, né? Os dois estão lá conosco. E eu tenho muita gratidão por tudo na minha vida, viu? Tenho gratidão pelo comércio, pela minha família, pela família do Mauro, pelo povo de Bambuí, que eu gosto muito da cidade, do povo de Bambuí. Então, é isso que eu tenho que agradecer também. Muita gratidão. Eu quero parabenizar vocês dois pela gratidão. Hoje é uma coisa rara, viu, Mauro? Gratidão, a pessoa agradecer, reconhecer que foi ajudada, entendeu? Isso todos dois estão aí declarando aí a sua gratidão a várias pessoas, a família que ajudou. Isso é muito bonito de ver e eu parabenizo vocês. Um bonito casal, com uma família muito unida, né, trabalhadora, e é um orgulho para Bambuí, um casal como o Mauro e a Tereza. Eu agradeço vocês, então. Muito obrigada. E até uma próxima, e vamos ver o que vai dar logo, então, né, Mauro? Pois é, Lindomar, logo eu acho que vai dar Cruzeiro, com sinceridade, não estou falando da boca para fora, não, mas o Galo sem chance de ser campeão. E eu acho que o Bahia vai ser desclassificado. Vai ser rebaixado. Rebaixado, exatamente. Então tá aí, nós vamos encerrando por aqui nesse nosso bate-papo agradável aqui. Agradeço muito ao Mauro e à Tereza pela oportunidade de estar contando aí para todos nós aí essa importante trajetória dessa importante empresa daqui de Bambuí. E a gente fica feliz de saber que eles estão aí, a Tereza, depois de ter passado por esse problema, né? E recuperou. O Mauro também teve aí alguns problemas, com certeza, né, Mauro? Exato, com certeza. E a gente agradece então a todos e um abraço a todos e até então a próxima sexta-feira. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.